Saudações a todos os presentes. Chamo-me Jaciara Jorge Manhissa, estudante do curso Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, e hoje irei falar de uma norma fundamental para a contabilidade agrária, que é a norma contabilística de relato financeiro 11, que fala da agricultura e ativos biológicos. Esta norma é muito importante na contabilidade, pois ela vai estabelecer os critérios para o reconhecimento, mensuração, divulgação dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas resultantes da atividade agrícola. Ao longo desta apresentação, eu irei abordar pontos fundamentais como o objetivo, âmbito, reconhecimento e mensuração, divulgações, dúvidas frequentes e, por fim, exercícios práticos no que diz respeito a esta norma. A norma contabilística de relato financeiro 11, que é de agricultura e ativos biológicos, a qual tem por base a IAS 41 Agriculture, foi criada para definir regras contabilísticas específicas para as atividades agrícolas, pois este tipo de atividade possui características diferentes das outras atividades econômicas. Nas atividades agrícolas ocorre transformação biológica, isto é, crescimento, reprodução, produção e degeneração de animais e plantas, o que faz com que o valor desses ativos mude ao longo do tempo. A norma engloba os ativos biológicos, como animais ou plantas vivos, e os produtos agrícolas, que são produtos obtidos ou colhidos a partir dos ativos biológicos. Esta norma tem como objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico e a divulgação das operações contabilísticas relativas à atividade agrícola, garantindo transparência e comparabilidade na contabilização das atividades agrícolas. Isso vai ajudar a refletir adequadamente os efeitos das transformações biológicas no valor do ativo. Quanto ao âmbito, esta norma aplica-se à contabilização de ativos biológicos, produtos agrícolas no ponto de colheita e subsídios do governo, desde que estejam relacionados à atividade agrícola. Ativos biológicos são animais ou plantas vivos controlados por uma entidade no âmbito da atividade agrícola. Temos animais como vacas, bois, cabras, ovelhas, galinhas, plantas como árvores florestais, videiras, milho, vinhas. Produtos agrícolas no ponto de colheita. O produto agrícola no ponto de colheita é o produto que será obtido diretamente do ativo biológico no momento da colheita ou da extração, antes de qualquer processamento. Temos exemplos como o leite retirado da vaca, ovos produzidos por galinhas, a lã que é retirada da ovelha, entre outros. Temos aqui os subsídios do governo. Os subsídios do governo são ajudas financeiras concedidas pelo Estado às entidades que desenvolvem atividades agrícolas. Esses subsídios podem ser concedidos para apoiar a produção agrícola, incentivar determinadas culturas, apoiar criadores de animais ou compensar perdas na atividade agrícola, como, por exemplo, a compensação financeira por perdas agrícolas devido a secas ou pragas, apoio financeiro para a produção de milho ou arroz, subsídios para a criação de gado. Esta norma não aplica-se a terrenos e ativos intangíveis relacionados com a atividade agrícola, pois não são ativos biológicos e não sofrem transformação biológica. A norma foi criada especificamente para tratar de ativos que passam por transformação biológica, isto é, que crescem, produzem, reproduzem-se ou se degradam, como animais e plantas. A norma não se aplica à produção agrícola, porque depois da colheita, quando o produto começa a ser transformado ou processado, essa atividade já não é considerada atividade agrícola, mas sim atividade industrial ou de transformação. Por exemplo, a uva é transformada em vinho, o leite é transformado em queijo ou manteiga, o trigo é transformado em farinha, a cana-de-açúcar é transformada em açúcar. Logo, nestes casos, o produto já deixa de ser produto agrícola e passa a ser um produto que foi transformado, sendo tratado por outras normas contabilísticas, como a norma 9, que é de inventários. Nesta tabela temos ativos biológicos, produtos agrícolas e produtos transformados após a colheita.
Temos aqui ativos biológicos, como já disse, são animais ou plantas vivos, como carneiros, ovelhas, árvores florestais, plantações, vacas leiteiras, vinhas, e desses ativos biológicos irão surgir os produtos agrícolas, como a lã, troncos de madeira, algodão, cana-de-açúcar, leite e uvas. Logo, os ativos biológicos e produtos agrícolas serão tratados pela norma 11. E temos os produtos que são transformados após a colheita, como fio de lã, tábuas de madeira, fio de algodão, roupa, açúcar, queijo, vinho, entre outros. Estes serão tratados pela norma 9. Características da atividade agrícola. A atividade agrícola possui 3 características, que são capacidade de transformação, gestão da transformação e mensuração da transformação. A atividade agrícola envolve ativos que mudam com o tempo, ou seja, passam por transformação biológica, como já havia dito, crescem, reproduzem-se, produzem ou degradam-se. Temos aqui exemplos como uma plantação de milho que cresce até produzir espigas, uma vaca que dá luz a um bezerro, plantas que secam, diminuindo a produção. Depois temos a gestão da transformação. A gestão da transformação é a ação da entidade para facilitar ou acelerar a transformação biológica, garantindo que os ativos biológicos desenvolvam de forma esperada. A empresa não deixa que a transformação aconteça sozinha, só por si só. Ela cria condições para que os ativos se desenvolvam melhor. E essa gestão vai distinguir a atividade agrícola de outras atividades. Temos aqui alguns exemplos, como fornecer alimentação adequada ao gado, dar cuidados veterinários, irrigação das plantações e controle de pragas ou doenças. Manutenção da transformação. A manutenção da transformação é um processo de medir e de registrar as mudanças dos ativos biológicos, e ela pode ser quantitativa, que é o aumento ou diminuição do número de animais ou plantas. Temos aqui um exemplo, uma vaca que dá luz a um bezerro. Houve aumento do número de animais. Algumas plantas morrem numa plantação, reduzindo a quantidade. Logo, houve uma redução na quantidade das plantas. E temos a manutenção, que pode ser qualitativa, que é uma melhoria na qualidade ou no valor econômico do ativo, como um gado que engorda, ou frutas que amadurecem. Aqui temos um exemplo de uma planta que fica doente, logo diminui a qualidade da planta, ou seja, a planta baixa a qualidade. Um boi engorda, ficando mais valioso para a venda. Logo, esse boi possui uma qualidade maior. Essa mensuração faz parte da rotina de gestão e é importante para a contabilidade refletir o valor real dos ativos. A transformação biológica gera 2 tipos de resultados, ou a transformação do ativo biológico. Isso significa que o ativo biológico muda sozinho ou com a ajuda da gestão, sem ainda ser colhido ou retirado. Essa mudança pode acontecer através de 3 formas. Temos aqui o crescimento, que é um aumento quantitativo ou qualitativo do ativo. Temos a degeneração, que é a redução quantitativa ou qualitativa do ativo. E temos a procriação, que é a produção de novos animais ou plantas a partir dos existentes. A transformação biológica também pode gerar o resultado através da produção dos ativos, através da produção dos produtos agrícolas. Aqui o foco já não é o próprio ativo biológico, mas os produtos que ele vai gerar e que podem ser colhidos ou retirados. Uma entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola quando e somente quando a entidade controla o ativo como resultado de acontecimentos passados. Para que um ativo biológico seja reconhecido na contabilidade, a empresa precisa controlá-lo. Esse controle significa que a entidade tem o poder de usar o ativo e obter benefícios econômicos dele. É provável que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros associados ao ativo, que são os ganhos ou os rendimentos que a empresa irá obter através desse ativo biológico futuramente.
O custo ou o justo valor do ativo podem ser mensurados com fiabilidade. O custo é quanto o ativo pode nos custar, todos os custos relacionados ao ativo, o justo valor, o preço do ativo no mercado. Estes valores devem ser mensurados com confiança. O controle do ativo pode ser evidenciado de algumas formas, como através da propriedade legal, que vai provar que os benefícios econômicos futuros gerados por esse animal pertencem à entidade. Temos aqui exemplos, como documentos ou registros formais, através que podem ser contratos de compra, certificados ou registros oficiais de animais. Temos a marca ou identificação do gado, que é uma forma de demonstrar e controlar a posse dos animais. Por exemplo, a empresa marcar a ferro os animais ou colocar brincos ou etiquetas numeradas colocadas nas orelhas. Esse controle é essencial. Isso para que o animal possa ser reconhecido na contabilidade da empresa como um ativo, porque a entidade querá obter os benefícios econômicos futuros gerados por ele. Os benefícios econômicos futuros são os ganhos ou os rendimentos que a empresa espera obter do ativo futuramente e que geralmente são avaliados a partir de características físicas do ativo, porque essas características indicam quanto valor econômico ele pode gerar. Estas características que podem ser o peso do animal, a idade do animal ou da planta, a qualidade da produção ou a quantidade produzida. Temos aqui exemplos. Um boi mais pesado tem maior valor de venda, ou seja, ele traz maior benefício econômico. Uma vaca que produz mais leite gera mais rendimento. Uma plantação saudável com muitas frutas indica maior receita futura. Os ativos biológicos são normalmente mensurados pelo justo valor, que é o preço do mercado do produto no mercado, menos os custos estimados de venda. E no momento da colheita, o produto agrícola é avaliado ao justo valor, menos os custos de venda. Logo, esse valor torna-se o custo inicial do inventário. A partir daí, este produto agrícola será tratado pela norma 9, que é de inventários. O justo valor de um ativo reflete quanto a empresa realmente receberia se vendesse o ativo nas condições atuais, considerando onde ele está, em que estado ele se encontra, ou seja, a sua localização e a condição atual. Temos aqui um exemplo. Uma empresa agrícola possui um boi na sua quinta. No mercado local de gado, um boi com as mesmas características, peso, idade e qualidade, é vendido por 50 mil. Logo, este é o justo valor, que é o preço do gado no mercado. Para vender o boi nesse mercado, a empresa teria que suportar custos de venda, custos de transporte de 2.000 meticais e outros custos de venda de 1.000 meticais. Logo, o justo valor seria os 50 mil menos os custos de transporte e os custos de venda. Logo, teremos o justo valor de 47.000 meticais. Custos que entram nos custos estimados no ponto de venda. Estes custos são os custos necessários para realizar a venda do ativo, como comissões pagas a intermediários ou corretores que ajudam na venda do gado, taxas de mercado para vender animais no mercado agrícola, taxas de entidades reguladoras ou fiscalizadoras. Já os custos para levar o ativo ao mercado já não entram nos custos de venda, como o transporte de gado até ao mercado, os custos para levar os produtos agrícolas ao local de venda, os custos de deslocação ou logística para colocar o ativo no mercado. Os ativos biológicos e produtos agrícolas têm valores que mudam constantemente devido à transformação biológica e às condições de mercado. Todos os ganhos ou perdas, seja no reconhecimento inicial, na variação de valor do ativo biológico ou na colheita de produtos agrícolas, devem entrar na demonstração de resultados do período em que ocorrem. Isso vai garantir que o lucro ou prejuízo reflita fielmente
a atividade agrícola naquele período. Temos aqui exemplos. Primeiro vamos ver os exemplos relativos aos ativos biológicos. Se uma vaca engorda e passa a valer mais, sendo que o seu valor inicial era de 50 mil e passa a valer 55 mil meticais, a empresa terá que registrar um ganho de 5 mil meticais. Se um bezerro nasce e o seu justo valor é de 15 mil meticais, então a empresa terá que reconhecer o ganho que teve, que é o valor do ativo, que surgiu do nascimento do bezerro. E temos uma plantação que é atacada por pragas e o valor das plantas cai de 10 mil para 8 mil meticais. Logo, a empresa teve um prejuízo e deve registrar a perda de 2 mil meticais. Temos aqui exemplos relativos ao produto agrícola. Se uma colheita de milho rende produtos com valor de 20 mil meticais, logo a empresa terá que registrar um ganho resultante da colheita. Frutas colhidas começam a apodrecer antes da venda e o valor contabilístico cai de 15 mil meticais para 12 mil meticais. Logo, o apodrecimento das frutas gerou um prejuízo para a empresa. Logo, a empresa terá que registrar um prejuízo ou uma perda de 3 mil meticais. Impossibilidade de mensurar o justo valor. Confiabilidade. A norma parte do princípio de que o justo valor de um ativo pode normalmente ser mensurado com fiabilidade. Isso significa que, na prática, a maioria dos ativos biológicos pode ser avaliado usando os preços de mercado ou alguns métodos confiáveis. E quando é que isso não acontece? Em alguns casos raros, a presunção não se aplica. Então, isso acontece quando não existem preços de mercado ou métodos confiáveis para determinar o valor do bem. Nestes casos, o ativo biológico não é mensurado pelo justo valor, pelo preço do mercado, mas sim registrado pelo seu custo inicial, menos qualquer depreciação ou perda por imparidade. Quando um ativo biológico não corrente, ou seja, que a empresa detém a longo prazo, satisfaz os critérios para ser classificado como ativo detido para venda de acordo com a norma contabilística de relatos financeiros 22, que é de ativos não correntes detidos para venda em unidades operacionais descontinuadas, presume-se que o valor pode ser mensurado com fiabilidade, porque há um preço de mercado. Agora vamos falar dos subsídios do governo. Os subsídios do governo são ajudas financeiras concedidas pelo Estado às entidades que desenvolvem atividades agrícolas. Temos aqui o subsídio condicional. O subsídio condicional é aquele em que o Estado impõe condições para conceder o subsídio. Logo, ele só pode ser reconhecido pela entidade quando as condições forem satisfeitas. Caso a empresa não satisfaça as condições, deverá devolver o dinheiro ao Estado. Temos aqui um exemplo. O governo concede um subsídio a uma empresa para cultivar 10 hectares de milho durante 5 anos. Logo, a empresa não irá reconhecer imediatamente o subsídio. Ela só poderá reconhecer esse subsídio se satisfazer a condição do Estado, que é de cultivar 10 hectares por 5 anos. Após esses 5 anos, satisfeitas as condições, ela poderá reconhecer esse subsídio. Caso ela não cumpra com as condições, a empresa terá que devolver o dinheiro ao Estado. Temos aqui o subsídio não condicional, que é quando o Estado não impõe condições para conceder o subsídio. Logo, a empresa poderá reconhecer o subsídio desde o momento que ele se torna recebível. Temos aqui um exemplo. O governo concede 50 mil meticais a um produtor de galinhas sem exigir nenhuma condição. Logo, o produtor ou a empresa pode reconhecer o subsídio imediatamente porque não há obrigações a cumprir. Os termos e condições dos subsídios do governo podem variar,
Conforme o exemplo que dei de subsídio condicional, o governo pode conceder um subsídio, né, exigindo que a entidade cultive uma determinada área durante 5 anos. Logo, o reconhecimento é feito passados 5 anos, isto é, após a entidade satisfazer as condições impostas pelo Estado. Caso a entidade não cumpra com essas condições, deverá devolver o dinheiro ao Estado. Também um acordo de subsídio pode exigir que o subsídio seja reconhecido proporcionalmente ao tempo. Vamos supor que o tal subsídio que o governo deu por 5 anos vamos supor, né, que o governo dá um subsídio de 100 mil meticais com a condição da entidade cultivar durante 5 anos. Logo, ele coloca a condição de que esse valor deverá ser reconhecido proporcionalmente ao tempo. Se são 5 anos, em cada ano ele terá que registrar o reconhecimento do ativo, o reconhecimento de subsídio. Então, irá dividir os 100 mil pelos 5 anos, terá o valor de 20 mil meticais. Logo, em cada ano, ele irá reconhecer como subsídio 20 mil meticais. Isto é, estará a reconhecer proporcionalmente ao tempo. Se um subsídio não puder ser mensurado com fiabilidade, ele não pode seguir esta norma, mas sim a norma Contabilística de Real Financeiro 26, que é a contabilização dos subsídios do governo e divulgação de apoios do governo. Divulgações. Divulgações são explicações adicionais que a empresa fornece para tornar as demonstrações financeiras mais claras e transparentes. Temos aqui algumas divulgações que a entidade deve fazer. Divulgação de ganhos ou perdas. A entidade deve divulgar o ganho ou perda do período que resulta do reconhecimento inicial de ativos biológicos e de produtos agrícolas e das variações do justo valor menos os custos de venda. Isso acontece porque os ativos biológicos mudam de valor com crescimento, produção ou transformação. Descrição de cada grupo de ativos biológicos. A empresa deve identificar e descrever cada grupo de ativos biológicos, como, por exemplo, galinhas, gado bovino, árvores frutíferas, plantações de milho. Isso com o objetivo de permitir que os utilizadores das demonstrações financeiras possam entender que tipo de ativos agrícolas a entidade possui. Temos aqui que a entidade deve divulgar a natureza da atividade agrícola, quantidades físicas dos ativos biológicos no final do período, a quantidade de produtos agrícolas produzidos, caso não esteja divulgado em conjunto com as demonstrações financeiras. A empresa deve explicar como é que determinou o justo valor e quais foram os pressupostos usados, como, por exemplo, o preço do mercado, os preços de mercados agrícolas e os custos de transporte. A entidade deve divulgar o justo valor menos os custos de venda dos produtos agrícolas no momento da colheita. A empresa deve divulgar se existem ativos biológicos com restrição de propriedade, ativos biológicos que foram dados com garantia de dívidas, se existem compromissos para adquirir ou desenvolver ativos biológicos, se existem riscos financeiros ligados à atividade agrícola. Isso para mostrar os riscos e as obrigações que a empresa tem. A entidade deve apresentar uma reconciliação do valor dos ativos biológicos, mostrando o que aconteceu durante o período. Isso inclui mostrar os ganhos ou perdas por variação de justo valor, o aumento por aquisições, as vendas, as transferências para ativos dedicados para a venda, reduções por colheita ou corte, aumento por concentrações empresariais e outros movimentos. Temos aqui informações adicionais para ativos biológicos, caso o valor não possa ser mensurado com fiabilidade. Normalmente, os ativos biológicos são mensurados a justo valor menos os custos de venda, mas em alguns casos não existe mercado ou
há informação suficiente e quando isso acontece, a empresa deve divulgar algumas informações como a descrição dos ativos biológicos, a razão pelo qual o justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade, o intervalo estimado do valor, se possível, se, por exemplo, dar uma estimativa que o valor vale de entre 50 mil a 70 mil, o método de amortização, sete cotas constantes, soma de dígitos, a vida útil ou a taxa de amortização, quantia registrada bruta do ativo, amortização acumulada e perdas por imparidade acumuladas no início e no final do período. Se a entidade vender esses ativos durante o período, deve divulgar o ganho ou a perda na venda e também deve divulgar valores reconhecidos no resultado referentes a perdas por imparidade, reversões de imparidade e amortizações. Às vezes, um ativo que antes não tinha um justo valor confiável passa a ter. Quando isso acontece, quando um ativo que antes não tinha justo valor confiável passa a ter, a entidade deve divulgar a descrição dos ativos biológicos, o motivo pelo qual o justo valor passou a ser confiável e o efeito da alteração nas demonstrações financeiras, ou seja, deve explicar como é que essa mudança vai afetar os valores contabilísticos. Divulgação sobre os subsídios do governo. A entidade também deve divulgar informações sobre subsídios ligados à atividade agrícola, como a natureza e o valor do subsídio, ou seja, a entidade deve informar o tipo de subsídio, o valor recebido ou o valor reconhecido, deve informar ou divulgar as condições ou contingências, ou seja, aquelas condições que ainda não foram cumpridas ou as obrigações associadas ao subsídio, e também as eleições esperadas de subsídios. Se a empresa espera uma redução futura do apoio do governo, isso também deve constar nas divulgações para ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras a entender se a empresa depende desses subsídios. Agora temos aqui algumas perguntas frequentes. A questão número 1 diz: por que os ativos biológicos são medidos ao justo valor e não ao custo? Bom, os ativos biológicos são medidos ao justo valor e não aos custos, porque mudam constantemente de valor devido ao crescimento, produção ou reprodução. Logo, o justo valor vai refletir melhor a realidade econômica da atividade agrícola. Por que as variações de valor dos ativos biológicos afetam diretamente o resultado? Bom, as variações do valor dos ativos biológicos afetam diretamente o resultado porque o crescimento ou a transformação biológica que ocorre nos ativos biológicos gera aumento ou diminuição do valor econômico do ativo, mesmo antes da venda. Por que os produtos agrícolas são medidos ao justo valor no momento da colheita? Os produtos agrícolas são medidos ao justo valor no momento da colheita, porque nesse momento ocorre a separação entre o ativo biológico e o produto agrícola, sendo necessário determinar o valor inicial no inventário. Por que é difícil medir o justo valor de alguns ativos biológicos? Bom, é difícil medir o justo valor de alguns ativos biológicos porque às vezes não existe mercado ativo, não existem preços comparáveis ou informação suficiente para que possamos estimar o valor com confiabilidade. Os animais jovens devem ser mensurados da mesma forma que os adultos. Os animais jovens, tanto como os adultos, são ativos biológicos e, em regra, são mensurados ao justo valor menos os custos de venda. O crescimento natural das plantas ou animais pode gerar lucro contabilístico? Sim, o crescimento natural das plantas ou animais pode gerar lucro contabilístico, porque se o valor do ativo biológico aumentar devido ao crescimento, pode gerar ganho reconhecido no resultado, mesmo que não haja venda. Se o boi, por exemplo, cresce
o seu valor aumenta. Logo, é um ganho que a empresa deve registrar. Agora temos aqui alguns exercícios para que possamos entender melhor a norma. Temos aqui o primeiro exercício, que é sobre a aquisição de ativos biológicos consumíveis. Bom, a entidade ABC adquiriu em 10 de outubro de 2011 100 porcos ou leitões em fase de crescimento destinados à venda, pelo custo unitário de 15. Em 31 de dezembro de 2011, todos os animais estão vivos e o valor do mercado unitário é 20. Quais os registros contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e em dezembro? Bom, em outubro, houve a aquisição de 100 porcos ao preço unitário de 15 unidades monetárias. Logo, teremos que registrar em outubro o custo da aquisição, o justo valor na data da compra. Logo, vamos multiplicar o valor, o número de porcos ou leitões pelo custo unitário, que é 100 vezes 15, que deu 1.500. Logo, iremos debitar 1.500 no nosso balanço, no que diz respeito aos ativos biológicos, porque os leitões são ativos biológicos. Caixa e bancos. Na caixa e bancos vamos colocar a crédito, porque é um rendimento que nós tivemos. E aqui diz que em 31 de dezembro todos os animais estão vivos e o valor do mercado unitário é de 20. Logo, devemos fazer um ajuste ao justo valor, porque houve um aumento do justo valor. Os leitões custavam 15 e agora custam 20. Logo, a empresa terá um ganho de 5 unidades monetárias por cada leitão. Logo, vamos fazer 5 vezes 100, que será 500. Logo, vamos registrar no balanço a débito os 500, que é do aumento de justo valor, e vamos registrar na demonstração de resultados. Vamos registrar em demonstração de resultados a alteração de justo valor de ativos biológicos, porque tivemos um ganho. Temos aqui o segundo exercício, que é sobre a aquisição de ativos biológicos de produção. A empresa XYZ adquiriu em 1 de dezembro de 2011 10 vacas leiteiras por 15 mil. As vacas estão prontas para produzir leite, que é vendido a 0,35 o litro. Durante dezembro, produziu e vendeu 30 mil litros de leite. Na data do balanço, o justo valor é de 1.600 por animal. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Primeiro, nós temos que registrar o custo da aquisição, ou seja, o justo valor na data da compra. Houve uma compra de 10 vacas leiteiras, que todas elas custam 15 mil meticais. Logo, se fizermos os 15 mil dividido por 10, teremos o custo unitário, que é de 1.500. Logo, vamos registrar o justo valor das vacas leiteiras no balanço a debitar. E vamos registrar no balanço na caixa e bancos, porque tivemos um rendimento. E depois podemos verificar que houve um aumento em relação ao custo. Aqui disseram que na data do balanço o justo valor é de 1.600 por animal. Logo, o seu custo unitário já não é de 1.500, é de 1.600. Então, vamos fazer as 10 vacas leiteiras a 1.600, que teremos o valor de 16 mil meticais. Logo, o aumento em relação ao custo será de 16 mil menos os 15 mil, quanto vale agora e quanto valia. Então, tivemos um aumento em relação ao custo de 1.000 meticais. Logo, vamos registrar a débito no balanço, no que diz respeito aos ativos biológicos, e vamos registrar
na demonstração de resultados. Vamos registrar na demonstração de resultados, na alterações no justo valor de ativos biológicos, no valor de meticais, porque devemos um rendimento. Temos aqui, eu disse que durante dezembro a empresa produziu e vendeu 30 mil litros de leite. Então, sabemos que o custo unitário, o custo por litro é de 0,35. Então, vamos multiplicar os 30 mil litros a 0,35. Logo, a venda do leite temos o ganho, o rendimento de 10.500. Logo, nós vamos debitar na nossa conta, na nossa conta caixa e bancos, no balanço, o dinheiro que entrou na entidade. E também nos produtos acabados, que é de leite. E vamos colocar, vamos reconhecer o produto agrícola, que é o leite, por isso que colocamos na demonstração de resultados. E também vamos reconhecer que houve vendas na entidade no valor de 10.500, que é da venda do leite. E nos custos de venda de leite também vamos debitar o valor de 10.500. E aqui houve um crédito de 15.000, que é do valor da aquisição das vacas leiteiras. Temos aqui o terceiro exercício, que é do nascimento de ativos biológicos. Em 1 de dezembro de 2011, a Agrimoz detinha 25 vagas leiteiras com 2 anos de idade, registradas por 2.000 cada. Durante dezembro, nasceram 6 bezerros. Existe mercado organizado e o justo valor de cada bezerro recém-nascido é de 200. A política operacional é que os bezerros destinam-se à produção de carne. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Primeiramente, teremos que reconhecer que houve a compra. Não a compra. A empresa já tinha 25 vagas leiteiras. O custo de cada uma delas era de 2.000. Então, a empresa deve registrar esse ganho, como havíamos visto lá atrás, anteriormente, quando estávamos a falar de ganhos ou perdas. Então, vamos fazer as 25 vagas, o seu custo unitário, que é de 2.000, e teremos um saldo inicial de 50.000, que vamos registrar no balanço, no que diz respeito aos ativos biológicos de produção. Logo, podemos ver que no mercado existe um mercado organizado, o justo valor de cada bezerro recém-nascido de 200. Podemos verificar que nasceram 6 bezerros em dezembro, e o custo de cada um dos bezerros é de 200. Logo, temos que fazer o reconhecimento inicial desses bezerros que nasceram ao seu justo valor. E vamos debitar no balanço, no que diz respeito aos ativos biológicos consumíveis, e na demonstração de resultados, alterações no justo valor de ativos biológicos, onde vamos registrar o ganho que tivemos com os bezerros. Temos aqui o quarto exercício, que é de sementeiras de ativos biológicos. A Agrimoz adquiriu sementes no valor de 30 em 1 de dezembro de 2011. No mês de dezembro, suportou despesas com adubos e tratamento de terras. A 31 de dezembro, o valor do mercado apurado com a sementeira é de 3.000. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Bom, aqui podemos ver que temos o valor de mercado apurado para a sementeira, que é de 3.000 meticais em dezembro. Então, nós vamos fazer o reconhecimento inicial da sementeira, que é o seu justo valor, o valor de preço do mercado. Vamos reconhecer no balanço, nos ativos biológicos de produção a 3.000, e também na demonstração de resultados para reconhecer o ganho que nós tivemos.
O valor da aquisição das sementes é imaterial e não deve ser reconhecido. E também os custos que tiveram com despesas com adubos e tratamento de terra não devem ser reconhecidos. Não devem ser reconhecidos aqui, pois são custos correntes do exercício. Bom, temos aqui o último exercício, que é sobre preços ou valores não disponíveis para os ativos biológicos. Em 3 de dezembro de 2010, a empresa ABC tem um terreno agrícola com 5.000 árvores exóticas plantadas há 5 anos, que demoram 20 anos até o abate. A plantação não estava registrada. Com a adoção do PGC-NIRF, em 1 de janeiro de 2011, a empresa tende a registrar. Nesta data, não há forma de calcular o justo valor por não existir mercado ativo para espécies em crescimento. Estima-se que o valor na maturidade para espécies exóticas será de 200 por unidade. A taxa de desconto é de 5%. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 1 de janeiro de 2011? Bom, aqui não temos o justo valor. Destas árvores, mas o justo valor pode ser calculado em função dos cash flows futuros estimados. Logo, vamos fazer o valor futuro das árvores. Tínhamos 5 árvores exóticas plantadas 5 anos, que vão demorar 5 anos até o abate. Então, sabemos que o valor na maturidade das espécies exóticas será de 200 por unidade. Vamos fazer as 5.000 árvores ao custo de 200. Logo teremos 1 milhão no que diz respeito ao valor das árvores exóticas futuramente. Então, o valor atual será o valor final atualizado a 15 anos, pois já temos as árvores plantadas há 5 anos e vão demorar 20 anos até o abate. Então, vamos fazer esses 20 anos menos 5 anos. Então, vamos ficar com 15 anos. Logo, o valor atual o valor futuro, né? Em 1 de janeiro de 2011, será calculado tendo em conta o seu valor presente, os 15 anos e a taxa de desconto de 5%. Então, dividimos o 1 milhão, depois 1,05 é de 1 mais 5%, que é a taxa de desconto, elevado aos 15 anos. E aí teremos o valor de 481.017,10. Logo, a partir deste lançamento inicial, a variação do valor atual é revista anualmente e as alterações reconhecidas nos resultados. Logo, todos os anos, o valor do ativo é revisto. Se o valor muda, o ganho ou a perda vai para os resultados. E se a empresa muda, a forma de contabilizar é a alteração da política contabilística. E este lançamento configura uma alteração de política contabilística que é tratada retrospectivamente pela norma 4, como eu dizia anteriormente. Logo, segundo esta norma, essa mudança será aplicada retrospectivamente, como se sempre tivesse sido usada. Cheguei ao fim da minha apresentação. Muito obrigada pelo tempo e pela atenção que foi dispensada.